Estamos de volta com o Alerj Debate de hoje, falando sobre o calendário unificado da educação e a demissão dos professores da Universidade Gama Filho e da Universidade. Wanderley, recentemente vários professores foram demitidos, inclusive sem receber os valores devidos, as indenizações trabalhistas. O que aconteceu nessas duas universidades? O que motivou essa demissão em massa? Infelizmente, esse processo não é único, nem exclusivo dessas duas instituições de ensino superior tradicionais no Rio de Janeiro. O que aconteceu com a Universidade Gama Filho e com o Centro Universitário Universidade foi uma aquisição que, inclusive, foi divulgada em vários órgãos especializados em negócios no país, que o ano de 2011 foi o ano onde mais ocorreram fusões na área e aquisições na área educacional. E que os negócios realizados na área educacional dentro do Brasil chegaram à cifra de 2,4 bilhões de reais em 2011. Foi o setor que mais movimentou dinheiro e que mais criou aquisições. São 16 grupos financeiros hoje que estão controlando 92% das instituições de ensino superior do país, que são essas IES privadas. No caso aqui específico do Rio de Janeiro, um grupo determinado, denominado Galileu Educacional, que ainda não tem autorização do MEC para gestor educacional, adquiriu essas duas instituições que vinham já há uma década, no mínimo, com muitos problemas administrativos, muitos problemas financeiros e um passivo trabalhista, e se não me engano até fiscal, muito grande. Então esse é um problema antigo. A aquisição feita, que é o que nós estamos querendo entender, estamos procurando os órgãos públicos para verificar se essas aquisições foram corretas, cumpriram o que tinha que cumprir. No mínimo, na questão educacional, não cumpriram nada. Não tem essa autorização educacional. Então, essa fusão educacionalmente, para nós, ela é completamente espúria. Foi o que nós levamos para a Justiça, nós entramos no Ministério Público, e o Ministério Público acatou na questão da Gama Filho, da Universidade Gama Filho, e anulou as demissões todas da Gama Filho. Esses professores já foram reintegrados à universidade ou não? Os professores da Gama Filho foi notificada há pouco, e agora, como estamos em período de intervalo, de recesso, ela só tem que o seguinte, a determinação é a seguinte: estão anulados para qualquer efeito trabalhista as demissões. Para o entender da Justiça do Trabalho, esses professores continuam dentro da instituição e, portanto, têm o direito de receber seus vencimentos. O sindicato imediatamente está entrando com outra ação para que os atrasados, que além de tudo, de salários de janeiro, de dezembro, 13º, sejam pagos imediatamente. Deputado, é importante a participação do parlamento nesse sentido para cobrar explicações dessa instituição ou do grupo que assumiu, já que, como o Wanderley falou, os professores estão sem receber salários, houve uma demissão arbitrária e a comissão também precisa atuar nesse sentido, a Comissão de Educação da Alerj, né? Sem sombra de dúvidas. Nosso mandato é sensível a essa causa. É um absurdo o que foi feito, as demissões da Universidade de Gama Filho. É importante contextualizar um pouco aí a questão histórica, né? A década de 90 foi uma década marcada pelo crescimento daquela onda neoliberal, uma década que trouxe marcas profundas no Estado brasileiro, onde se defendeu os governos da época, aqui no Estado e os governos também federais, a diminuição do Estado, em função de uma livre iniciativa, do braço livre do mercado, e isso invadiu algumas áreas como a educação. Ninguém quer fechar o ensino privado, mas a gente tem que ter alguns cuidados, sobretudo da participação e intervenção do Estado na economia, inclusive na educação, sobretudo. O Estado tem um papel decisivo, o Ministério da Educação, nesse elemento aí, o professor Wanderley traz uma denúncia que, ao meu ver, é gravíssima. Um grupo econômico, com interesses econômicos, podem ser até legítimos,
mas eles precisam entrar dentro de uma questão de legalidade que dialogue com o modelo atual que a gente tem hoje, que é a presença do Estado regulando, sobretudo a educação. Não tem autorização do MEC ainda. Se já foi dado um processo onde claramente o MEC ainda não deu essa autorização, essa fusão tem que ser questionada assim na Justiça. Isso está muito claro para mim, porque essa fusão traz redução de qualidade na educação, essa fusão traz, evidentemente, demissões, ou seja, não há benefício nenhum para a sociedade. Não há benefício nenhum para o jovem que hoje está na universidade, que já tem denúncias também, e essa casa já tomou providências, né, a Comissão de Defesa do Consumidor, com relação aos aumentos abusivos dessas mensalidades, inclusive da própria Gama Filho. Ou seja, aumento de mensalidade, redução de mão de obra, parece que está na década de 90 ainda, na década neoliberal do consenso de Washington, invadindo inclusive a educação. Um Estado, o Brasil, onde se defendeu aí as privatizações, a redução do Estado, o Estado mínimo. A gente tem que dar nós temos dado, inclusive, um basta a esse modelo. Há um novo cenário econômico, inclusive no Brasil, de um país forte, de um Estado forte, e evidentemente que isso precisa chegar à educação. A educação pública de qualidade, mas também uma educação privada com o Estado regulando essa educação. Por isso que, inclusive, o próprio calendário unificado dá um recado muito claro a essas escolas. O Estado tem, sim, obrigação, através daí o Conselho Estadual de Educação, de regular o ensino privado. Isso vale também para o ensino superior. Vale também para dar um basta a esse tipo de situação de demissões irresponsáveis. Demissões, inclusive, às vésperas de iniciar o ano letivo, com acordos sindicais em vigor, a gente sabe disso, é muito comum quando você dispensa o professor, no final do ano letivo, para ele ter todo um período de férias para buscar um novo emprego, uma nova recolocação. É muito difícil um professor, no início do semestre, buscar uma nova colocação. Isso é um ato irresponsável. As universidades hoje já têm o seu quadro de horários praticamente montados. O que vai fazer com um profissional desse? Vai ficar um semestre inteiro desempregado? Ou às vezes até um ano inteiro? Isso foi um ato de profundo desrespeito. O sindicato corretamente já fez sua denúncia ao Ministério Público. Vamos reforçar isso, vamos trazer elementos, inclusive, dessa denúncia, buscar até o Ministério Público Federal para que o MEC possa se posicionar com relação a essa fusão. Isso é um desrespeito ao que a gente entende de uma educação que dialogue com o Estado, uma educação que tenha o interesse público acima do interesse privado. Isso é importante deixar. Não é o lucro que tem que estar acima da educação de qualidade, do estado do professor. Então, estou indignado com essa situação, a gente está acompanhando isso nesse período que teve agora de janeiro, enfim. E essa luta certamente é uma luta que vai entrar pelo semestre adentro e a gente vai comprar essa briga. Vanderlei, essa é uma questão importante até para ficar atenta a outras instituições de ensino, porque a gente tem visto frequentemente até paralisações dos professores de instituições privadas porque não tem reajuste de salários ou porque os salários simplesmente não são pagos, e isso não é um problema só dessas duas universidades, são de várias universidades particulares. Então é preciso que o governo esteja atento, e o Simpro também, para fiscalizar se essas instituições conseguem de fato se manter e dar um ensino de qualidade para os alunos que entram no ensino superior. Com certeza. Nós estamos atentos, nós temos percorrido todas as instituições, as denúncias que chegam são apuradas e muitas se transformam inclusive em processo ou na organização do trabalhador no seu local de trabalho, né? Em muitas instituições temos promovido inclusive paralisações, temos apoiado as associações de professores que estão trabalhando conosco e, infelizmente, nós temos aí mais 8 situações muito complicadas no momento, onde nós esperamos que o Ministério Público e a sociedade como um todo apoiem os professores nessa luta. Não é uma luta pontual, é uma luta estratégica, porque nós consideramos que a educação superior ela não é só para ensino, ela é de pesquisa, ela é de extensão. Portanto, é uma área estratégica do desenvolvimento no país. Essa área não pode ser gerenciada com a lógica de mercado ou a lógica das bolsas de valores, porque aí o país não tem futuro. Todo esse crescimento será jogado fora, porque se nós não formos capazes de produzir nossas pesquisas, de sermos donos dessas pesquisas e elas se reverterem para o desenvolvimento social e essa universidade cumprir sua função social, não há sentido em tudo isso. Deputado, importante isso que o Vanderlei falou,
em relação ao desenvolvimento do país, né? Em qualquer país desenvolvido, a universidade tem um papel importantíssimo, a pesquisa tem um papel importante e isso é um fator que precisa ser valorizado também aqui no país e, nesse caso, no nosso estado. O professor Vanderlei foi muito feliz no que ele colocou. Eu fico assim, triste quando eu vejo algumas universidades transformando universidades privadas em SA, colocando ações em bolsa. Isso não é exagero, isso é uma realidade. Ou seja, deixando bem claro que a lógica que domina é a lógica do mercado. Isso é um equívoco, isso é trágico para o país. A universidade tem que ter como missão fundamental contribuir com o crescimento do povo, com o crescimento da sociedade, tem que ser um elemento agregador. Por que eu digo isso? Porque não é só a educação, não é só o professor que vai em sala de aula e dá a sua aula e vai para casa, não é isso. É a pesquisa, como você colocou muito bem. Olha a nossa luta, nosso mandato. Nós dedicamos aí boa parte das nossas emendas, quase 8 milhões de reais no ano passado, ao ensino, à educação, em especial a educação da UERJ, da educação exclusiva. O professor da educação exclusiva tem que ter um salário diferenciado, não é só 40 horas, é também a dedicação na pesquisa. E a gente percebe, por exemplo, vamos entrar em outros assuntos aqui, transporte. Uma cidade modelo de transporte no Brasil, Curitiba. Todo mundo lembra logo de Curitiba. O modelo de transporte de Curitiba foi desenhado, na época do prefeito Jaime Lerner, pela COP. Pela COP. Aqui no Rio, nós temos a UERJ, temos a UFRJ, temos a PUC, que é uma universidade privada, mas com uma contribuição que vai na contramão do que dá a Gama Filho, por exemplo, que se preocupa em remunerar bem seu profissional, que se preocupa em ter essa característica de colaborar com a sociedade. Então a gente entristece em situações como essa, porque percebe que a universidade privada, nesse sentido, não cumpre a sua função social. E é evidente que a gente vai denunciar, vamos comprar essa briga, isso é um modelo equivocado. É lamentável que as universidades privadas visem exclusivamente o lucro. Ninguém quer fechar a universidade privada, mas queremos que ela atenda a sua função social, de atender essa demanda da sociedade, essa necessidade da construção de um segmento social que vele, que olhe, que zele pela educação de qualidade. Ótimo. Gente, infelizmente nosso programa está acabando. Queria pedir, Vanderlei, para você passar mais uma vez o contato do Simpro, quem tiver alguma denúncia para fazer, quem tiver um pedido de fiscalização, como é que faz para entrar em contato com vocês? Primeiro pelo nosso portal, o www.simpro-rio.org.br e o outro pelos nossos telefones, 3262-3410 ou 3411. E aí você pode caminhar a sua denúncia e no portal você tem outros assuntos, inclusive com mais detalhes a questão do calendário, a questão das legislações educacionais e principalmente a lei agora sancionada, que os professores realmente estão muito felizes, muito felizes. Tá ótimo. Vanderlei, muito obrigada pela sua participação na Alerj Debate. Deputado, mais uma vez, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. O Alerj Debate fica por aqui. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.